turma! Vamos estudar regimento interno da Artesp com questões. Vamos lá. Conforme esse regimento, apreciar e julgar, em última instância, recurso em matéria disciplinar interposto em face de decisão proferida pelo diretor-presidente, compete. Turma, boa leitura atenta, com cuidado. Não é o que compete ao diretor-presidente. Tá bom? Está perguntando quem é que aprecia e julga, em última instância, o recurso em matéria disciplinar interposto em face de uma decisão que foi proferida pelo diretor-presidente. Gabinete da Presidência, Superintendência de Administração Interna, Coordenadoria de Controle Interno, Corregedoria, Conselho Diretor. E aí, deixe no comentário, por favor, por gentileza, fácil ou difícil? Já saberei que você está falando da primeira questão do vídeo. Pode cair assim. É a questão que eu apelidei de cara crachá. O que compete a quem compete o quê? Seria o gabinete da presidência que iria apreciar e julgar em última instância aquele recurso? Ou a Superintendência de Administração Interna? Ou a Coordenadoria de Controle Interno? Corregedoria, conselho diretor? Muita gente marcaria conselho diretor devido à importância desse colegiado dentro da agência reguladora de nome Artesp. Mas existe superintendência? Coordenadoria, você leu? Sim ou não? Mais que isso, de administração interna, existe esta superintendência? E coordenadoria de controle interno? Se há a coordenadoria de controle interno, haveria aquela de controle externo? Apenas reflexões, rapidamente, você vê a fundamentação, inciso 34 do artigo 7º do regimento interno dessa agência Artesp, publicado em 1º de outubro de 2025 no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Quem aprecia e julga, em última instância, recurso em matéria disciplinar interposto em face de decisão proferida pelo diretor-presidente, realmente é o conselho diretor. Tá vendo? Muita gente que marcou a alternativa escola acertaria, porque leu o regimento, sabe que o conselho diretor é muito importante. E aí, em tela, imagine-se lá no dia da prova. De acordo com o regimento, a corregedoria, entre outras atribuições, compete. Então, simplesmente quer saber, é competência da corregedoria. E uma questão chama outra. O Fábio formulou esta porque na anterior havia quem marcaria a alternativa D de dado, mas você viu que resposta é E de escola, conselho diretor. Agora querendo saber de competência da corregedoria, A, B, C, D ou E? E aí? Elaborar o plano anual de auditoria interna, submetendo esse plano ao diretor-presidente e demais instâncias necessárias. Compete à corregedoria as atividades de representação judicial e extrajudicial de consultoria e de assessoria jurídica da Artesp. Fábio, faz sentido, mas, como eu sempre digo nos vídeos, não é para fazer sentido, não é para responder às questões de concurso público por intuição, conhecimento de mundo, menos ainda. E aí? Adotar as providências necessárias à realização do controle interno, à correição, à promoção da integridade, à prevenção e ao combate da corrupção. Fábio, eu guardei correição, corregedoria, marquei A, acertei. Acertou. Veja, no artigo 28, inciso 1º, diz que adotar as providências necessárias à realização do controle interno, à correição, à promoção da integridade e à prevenção e ao combate à corrupção, realmente compete à corregedoria. E você já vê que elaborar o plano anual de auditoria interna realmente é competência da corregedoria, mas vai submeter esse plano ao conselho diretor, porque não vai submeter esse plano anual ao diretor-presidente, não, mas sim ao conselho diretor. Isso que está na C é competência da Procuradoria. E a Procuradoria está no capítulo 3º do regimento. Olha o destaque na cor laranja,
existe o artigo 27, você faz a leitura. As atividades de representação judicial e extrajudicial, atividades de consultoria e atividades de assessoria jurídica da Artesp serão exercidas pela Procuradoria, inclusive Procuradoria-Geral do Estado. Por isso que C de casa também não pode ser resposta da questão. D de dado, E de escola, e aí? Atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários, competência da ouvidoria. Então, não é competência da corregedoria. Ouvidoria e corregedoria rimam, mas você vê competências diferentes. O que está na D de dado, competência da ouvidoria. E olha aqui, analisar, aprovar e acompanhar projetos, estudos e orçamentos de novos investimentos não previstos nos contratos de concessão de serviços públicos sob competência da Artesp. Tudo isso aqui é da Superintendência, olha o destaque, de novos investimentos, SUINV. Então, existe muita coisa no regimento interno da Artesp que você consegue guardar por associação. Analisar, aprovar, não sei o quê, novos investimentos, uma das competências específicas da Superintendência de Novos Investimentos. Faz todo o sentido, aí sim, e por isso, escola não é competência da corregedoria. Vamos a outra questão. Olha só, curta, grossa, direta e reta. De acordo com o regimento, não é a unidade administrativa dessa agência. O Fábio falou alto, vociferou, enfatizou o não. Claro que na sua prova você grifa, para não esquecer. Porque você olha, gabinete da presidência é unidade administrativa da agência Artesp? Fábio, é. Será que é? Falamos muito em vídeos. Assessorias. Ô louco, Fábio, unidade administrativa da Artesp, assessorias? Quando eu penso em unidade administrativa, eu penso num local. Cuidado com esses tipos de concepções, pré-definições, ok? As coordenações. Opa, então na Artesp existe coordenadoria, e era de controle interno, como vimos na primeira questão, ou seria coordenadoria de controle externo? Faça uma busca ativa no regimento. Assim você assimila o conteúdo. São detalhes que a sua mente assimila e você não erra mais. Gerências são unidades administrativas da Artesp. Conselho diretor é unidade administrativa da Artesp. Gabinete da presidência é? Fábio, gabinete da presidência não é órgão superior da Artesp. Ok, é órgão específico, está no regimento. Mas aqui a questão, por isso que eu falo, não se perca. Aqui a questão não cobrou conhecimento de órgão superior ou de órgão específico. Está falando de unidade administrativa. Muita gente, afobada marcaria A, porque estudou, guardou, que gabinete da presidência não é órgão superior da Artesp, mas aqui não perguntou sobre isso. Perguntou sobre quem não é unidade administrativa. E aí, o conselho diretor, que inclusive é órgão superior, não é unidade administrativa. Leia lá no regimento, no artigo 30, título 3º, unidades administrativas da Artesp. Você está vendo aqui o conselho diretor? Pause o vídeo, leia cada inciso, assim você guarda quais são as unidades administrativas da agência reguladora Artesp. Olha outra questão, e é típico de banca. Ela coloca em negrito, a pessoa já se desespera. Meu Deus! De acordo com o artigo 18, meu Deus! Esqueça! Direto ao assunto. De acordo com o regimento, o diretor relator vai manifestar seu entendimento sempre por meio de voto fundamentado. Após o voto do relator, os diretores presentes, antes de proferir os respectivos votos, poderão. Claro que você percebeu a edição ao vivo e em cores. Não é ao vivo e a cores. O Fábio editou porque eu entendi que a redação lá do artigo 18 não está legal. Talvez faltasse um ponto e vírgula. Vamos entender? O diretor relator vai manifestar seu entendimento sempre por meio de voto fundamentado. Ok, é uma afirmação, está no regimento. Após o voto do relator, os diretores presentes, que não são relatores, antes de proferirem os respectivos votos, eles poderão. E aí sim, os itens.
Inclusive, são 4 itens lá no artigo 18. E o que a questão quer saber de você? Se todos os itens estão corretos, se um item está correto, se 2 ou 3 ou nenhum está correto. Entendeu? Porque depois tem que ter cuidado aqui, galera. Vou colocar em negrito, ó, e vou ampliar. Então, o diretor vai manifestar seu entendimento e o diretor relator. E aí, aqueles diretores presentes, antes de proferirem os votos deles, cada um o seu voto, eles poderão arguir impedimento ou suspeição para proferir votos sobre a matéria ou deliberar sobre o impedimento ou suspeição de diretor arguído por interessado. Eles poderão pedir vista. Eles poderão manifestar-se impedidos de exercer o voto, declarando suas razões de fato. Razões de fato ou razões de direito? Apenas uma pergunta, turma. Porque quando você está diante de uma questão dessa, e porque no enunciado disse, de acordo com o artigo 18 do regimento, não é possível que alguém entenda que tudo que está aqui está certo. Não, porque senão não haveria o núcleo da questão. Estão corretos quais itens? 1, 2, 3, 4. 1 e 2, 3 e 4, 4 e 1, 1, 2 e 3, 1, 3 e 4. Todos os itens. Nenhum item está correto. Apenas o item 2. E aí? O cuidado que você tem que ter. 1 está correto. 2 está correto. 3. E o 4, solicitar esclarecimentos ao diretor-presidente. Está lá no regimento? Esqueça artigo. Está no regimento ou não? Então você vê. Itens 1, 2 e 4 estão corretos. Então quer dizer que, para você, o item 3 está errado. Não, e ele de fato está correto. Então você já elimina a alternativa A. Itens 2, 3 e 4 apenas. Epa! Quer dizer que item 1 está errado? Não, está desse jeito no regimento. Item 4 apenas. Apenas o item 4 está correto? Não, inclusive é este item que está errado. Vamos pôr o destaque devido. Todos os itens estão corretos? Claro que não, você já viu. O item 4 está errado. Itens 2 e 3 estão corretos. O 2 está correto? Sim. O 3 está correto? Sim. Fábio, não pode ser a resposta da questão. A alternativa E, porque perguntou, estão corretos. E aí a alternativa E diz itens 2 e 3, mas cadê o item 1? Está escrito aqui, galera, itens 2 e 3 apenas. Somente itens 2 e 3. Você entendeu o que eu quis dizer? Pode cair assim e não há como entrar com recurso para anular a questão. Não há. É a resposta definitiva. Não resta dúvida que o item 2 está correto, o item 3 está correto. Em nenhum momento a alternativa E deixa a gente entender que o item 1 está errado. Por quê? Falou que itens 2 e 3 estão corretos. Não falou nada sobre o item 1. Agora, se estivesse escrito itens 2 e 3 apenas, e aí o núcleo diz, estão corretos? Aí não. Aí não seria a resposta da questão. Olha a fundamentação. Eu falei para vocês, solicitar esclarecimentos ao relator. Você tomou esse cuidado quando fez a leitura e o estudo do regimento? Olha aí, artigo 18, aqui a redação do caput, né, a cabeça do artigo, o diretor relator, está lá no enunciado, realmente é artigo 18. Depois os 4 incisos. Na questão tornaram-se 4 itens ou 4 afirmativas. E você viu que apenas a afirmativa ou item 4 está errado ou errada, porque é solicitar esclarecimentos ao relator, não é solicitar esclarecimentos ao diretor-presidente. Fábio, mas até faria sentido, né? Tá vendo? Não é para fazer sentido na maioria das vezes, não é intuição, é estudo. Vamos lá, conforme dispõe o regimento, direta. E essa é a espécie de questão que eu gosto muito, porque cobra realmente os conhecimentos da candidata, do candidato, bem preparada, bem preparado. Vamos olhar, então, o que está de acordo com o que está escrito, disposto no regimento da Artesp. A Artesp é caracterizada, a pessoa olha a alternativa A se cansa. Meu Deus! A Artesp é caracterizada na forma do artigo 3º da Lei Complementar. Novamente eu digo, se houver erro na alternativa A, não está
no artigo da lei, nem no número da lei, nem no ano. Isso aqui está tudo bonito. Então vamos continuar. A Artesp é caracterizada por subordinação hierárquica à Secretaria Tutelar, autonomia decisória, administrativa, orçamentária e financeira e investidura a termo dos membros do Conselho Diretor com estabilidade de seus mandatos. É com estabilidade, tá certo. Investidura a termo, ok, por escrito. Autonomia decisória, orçamentária e financeira, sim. Por subordinação hierárquica, eu tenho certeza que alguém gritou aí, meu Deus, não! Então não é a resposta da questão, porque pede a alternativa conforme dispõe o regimento da Artesp. Cada diretor votará com independência, votando, fundamentando o seu voto, vedada a abstenção. É proibido abster-se ou é permitido? Ficou na dúvida? Mas você estudou o regimento. Será? Então procure nascer algum erro. O Conselho Diretor, que exerce a direção superior da Artesp, é constituído por um diretor-presidente e 4 diretores, nomeados na forma do artigo 27 da Lei Complementar, etc. e tal. Tudo isso aqui você faz de conta que não está vendo. Ó. Isso aqui não importa. É constituído o Conselho Diretor por um diretor-presidente? Legal. Por outros 4 diretores? Sim. Então são 5 no total. Beleza. E o Conselho Diretor exerce a direção superior da Artesp? Fábio, eu decorei o regimento da Artesp e fala lá que o Conselho Diretor, órgão superior máximo da Artesp, ou algo assim, não fala que exerce a direção superior da Artesp. Galera, é a resposta da questão, você vai ver a fundamentação e vai entender que a banca pode utilizar numa alternativa 2 conteúdos de artigos diferentes, de incisos, parágrafos, alíneas, desde que ela não conflita com o que está escrito no regimento. D. As sessões serão instaladas com a presença do quórum mínimo. Aqui, para quem assiste aos vídeos do canal, alternativas D e E serve para relembrar. Por quê? As sessões de reunião desse Conselho Diretor serão instaladas com a presença do quórum mínimo, da maioria o quê? Isso, você falou da maioria simples. Beleza, então tá errado. Vamos colocar na cor amarela? Fica o destaque. Perceba na alternativa escola, o Conselho Diretor decidirá sempre por maioria simples? Não, é por maioria absoluta. Então veja que 2 alternativas, 2 substituições, trocas de palavras, mas palavras que mudam tudo. Só para lembrar, maioria absoluta, todos os membros em exercício, são 5. 4 diretores e o diretor-presidente. Agora, a maioria simples são daqueles presentes que estiverem em exercício, mas naquela reunião. Decisão precisa de maioria absoluta. Agora, para que a reunião aconteça, precisa do quórum mínimo da maioria simples. Percebeu? Na D de dado, o erro não é absoluta, é simples. Na escola, o erro não é simples, é absoluta. Só isso. Olha a fundamentação. A ausência de subordinação hierárquica, lá na alternativa A. Por isso que a pessoa que gritou acertou. Cada diretor vai votar com independência, fundamentando seu voto, proibida, vedada a abstenção. Isso daqui está certo. Fábio, mas você falou que seria a C de casa. Então vamos ver. O Conselho Diretor é o órgão máximo da Artesp, constituído por um diretor-presidente e 4 diretores, nomeados da forma da lei. Nomeados, o Conselho Diretor, sob a presidência do diretor-presidente, exerce a direção superior da Artesp. Fábio, tá errado, tá vendo? O Conselho Diretor não exerce a direção superior da Artesp. Quem exerce é o diretor-presidente. Não. O Fábio errou. E já peço desculpas, porque existem 2 respostas certas para a questão, mas B de bola, você viu a fundamentação, tá certo, parágrafo 1º do artigo 18. Ok. Cada diretor vai votar com independência, vai fundamentar seu voto e é proibida a abstenção. A intenção do Fábio, quando formulou, era colocar é permitida, mas como já está gravado o vídeo, tá aí. Então B de bola tá certa. Beleza? Ok? C.
Tá certo também, o Conselho Diretor é órgão máximo da Artesp? É, mas ele exerce sim a direção superior da Artesp. Veja comigo aqui a interpretação da redação inteligente do artigo 6º do regimento. O Conselho Diretor, esquece aqui, ó, sob a presidência do diretor-presidente. O Conselho Diretor exerce a direção superior da Artesp, incluindo as funções de coordenar, supervisionar, fiscalizar e executar as suas atividades institucionais, técnicas e administrativas, etc. Percebeu? O Conselho Diretor, sim, é sob a presidência do diretor-presidente, mas sob a presidência do diretor-presidente, o Conselho Diretor vai exercer a direção superior da Artesp. Então tá certo sim a alternativa C, D não, E não, A não, mas realmente B de bola, C de casa, resposta para a questão. Desculpa, desejo bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera, valeu, turma. Gostou? Deixa um like, não gostou, critique. Até o próximo vídeo.